Os cientistas descobriram que se trata de um novo tipo de coronavírus. O Brasil superou neste sábado a marca de 100 mil mortes por Covid-19. O Conselho Nacional de Educação decidiu nesta terça-feira estender a permissão para as aulas à distância até o fim de 2021. Muitas crianças e adolescentes têm sentido dificuldades para se adaptar ao ensino à distância. O Pantanal Mato Grossense enfrenta o maior incêndio dos últimos 22 anos. E com a pandemia, itens básicos de consumo em todo o Brasil tiveram um aumento de preço. Esquece, sua vida normal não vai existir por muito tempo. Não vai ser normal, porque não poderá ser. Hello, guys! Oi, gente! Bem-vindos ao Teaching in Critical Times, ou em bom português, Ensino em Tempos Críticos. Esse é um podcast pensado para você, professor, profissional ou mesmo entusiasta da área da educação, que é também um projeto de extensão do Instituto Federal de Santa Catarina, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Ele foi aprovado no edital interno de projetos de pesquisa e extensão do IFSC Campus São José, e eu sou o Leonardo da Silva, sou professor de inglês do ensino básico, técnico e tecnológico da Rede Federal. Bom, e eu sou a Priscila. Eu sou professora de metodologia de ensino e estágio no curso de Letras em Inglês, também na Rede Federal. No episódio de hoje, nós vamos discutir gênero e sexualidade na educação. A gente parte do princípio de que existe uma educação verdadeiramente compromissada com a justiça social e, se essa educação existe, ela precisa também atuar no enfrentamento e no combate à violência de gênero, à discriminação por conta de orientação sexual, entre outros. Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o 5º país em número de feminicídios. Uma pesquisa também realizada pela ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, revelou que em 2019, 124 pessoas trans foram assassinadas no Brasil. Então, o Brasil ele é o líder mundial no ranking de assassinatos de pessoas trans no mundo, né? E de acordo com pesquisa também da Spartacus International Gay Guide, o Brasil ocupa a 68ª posição no ranking mundial de países seguros para a população LGBTI. Nesse sentido, considerando os dados mencionados, não há dúvida que discutir desigualdades de gênero e sexualidade deve fazer parte de um currículo que entende a escola como conectada com a realidade que estamos inseridos. O assunto é urgente, para que possamos compreender o ensino no Brasil de uma perspectiva não excludente, seja o ensino básico ou o ensino superior. Então, conosco hoje, portanto, estão 2 professores que vão nos ajudar nessas reflexões. A Luciana Rocha, que é professora do ensino básico, e o Rodrigo Borba, que é professor do ensino superior. Bom, a Luciana Rocha é mestre e doutora pelo Programa Interdisciplinar de Linguística Aplicada da UFRJ e atualmente ela é professora titular do Departamento de Inglês do Colégio Pedro II. A Luciana é também membro do Laboratório de Estudos em Educação e Diversidade e responsável pelo Núcleo de Estudos e Ações em Gênero do Colégio Pedro II. Luciana, seja bem-vinda e muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigada e parabéns pela iniciativa de vocês, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui junto com o Rodrigo, que eu já conheço, né? Ele foi meu colega de doutorado. E é importantíssimo a gente discutir essa temática que é tão responsiva aos desafios que a gente enfrenta na sociedade atualmente, principalmente na nossa profissão docente. Sem dúvida, Luciana. Obrigada, então, pela sua participação. Está conosco hoje também o professor Rodrigo Borba, que é professor do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Rodrigo é autor de diversos artigos nacionais e internacionais, nos quais discute, entre outros assuntos, a questão de gênero na educação. Atualmente, o Rodrigo é editor do periódico Gender and Language e está prestes a lançar o livro Discursos Transviados, por uma linguística queer, pela editora Cortez. Rodrigo, é um prazer imenso receber você aqui hoje. Obrigado, Leonardo.
e Priscila. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, dividindo essa conversa aqui com a Luciana, que, como ela já disse, a gente foi colega no doutorado, e para discutir um tema que nos toca muito, tanto a mim quanto a Luciana, um tema que a gente vem pensando desde há bastante tempo, e que agora sempre foi importante, mas agora está se tornando cada vez mais importante, né? Porque a gente vê tanto no Brasil quanto no mundo todo um levante conservador que está trazendo a questão do gênero e da sexualidade, especialmente na educação, como uma das frontes de guerra, né? Bom, é pensando exatamente nisso, né? E também levando em consideração essas estatísticas alarmantes que a gente apresentou no início do episódio, que a gente quer falar um pouco dessa violência, né, em função das identidades de gênero e sexualidades. Então, muito embora, né, os estudos acerca de identidades de gênero e sexualidade na área da educação, eles apontam claramente a importância destas questões no currículo escolar, a gente tem observado um apagamento, né, nos últimos anos, especialmente destas questões. Como exemplo disso, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, né, que excluiu os termos de gênero e sexualidade do texto. Antes disso, tivemos o material que era intitulado, né, Brasil Sem Homofobia, que foi desenvolvido como forma de tentar abordar violências e o preconceito nas escolas, né? Era um material pensado tanto para professores como também para os alunos, né? Com diferentes abordagens. E foi barrado, né? Não chegou nas escolas. Ao mesmo tempo, diversos municípios, né, tiveram projetos de lei ou tentativas, né, de aprovação de leis para proibir gênero na escola, né, que é quase um desdobramento de outras propostas, como o do Escola Sem Partido, né, que a gente sabe também são inconstitucionais, né? Então, de certa forma, esses retrocessos todos, eles compartilham uma coisa, que é uma falta de compreensão acerca do que estes termos, né, gênero e sexualidade, querem dizer, o que eles significam e qual a importância deles no processo de ensino e aprendizagem. Então, acho que para a gente começar essa discussão, gostaria de ouvir de vocês dois, né, como vocês veem esse contexto, né, mas também qual a importância de a gente trabalhar gênero e sexualidade na escola e o que isso quer dizer, né? Já que muitas vezes as pessoas parecem não compreender o que é trabalhar gênero e sexualidade no currículo escolar, né? E ainda, né? Ao que vocês atribuem esse medo coletivo, esse discurso social que circula, quase que um pânico, né? Quando se fala de gênero e sexualidade. Então, se vocês puderem compartilhar com a gente um pouco dessas várias perguntas que estão nesse início aqui. Tá, é importante a gente falar da Base Nacional Comum Curricular, porque eles dizem que houve audiências públicas e nessas audiências decidiram retirar termos como gênero, raça, sexualidade da base, porque isso não teve uma boa aceitação popular. Né? Bom, aí a gente questiona quantas audiências houve, né? Que povo foi esse que não aceitou? São várias questões aí, né? E a base, ela acabou por falar em combate a todo tipo de preconceito e discriminação, sem dizer quais preconceitos e que discriminação, né? Então, quem decide o que é preconceito e o que é discriminação? A gente ficou com esse problema aí no nosso documento oficial, né? Porque quando a gente deixa de nomear, a gente fala de tudo e de nada ao mesmo tempo, né? E a gente está vivendo um momento de recrudescimento desses preconceitos que está sendo autorizado pelo discurso das lideranças políticas. A gente tem visto isso. Como professora de línguas e analista do discurso, eu não posso deixar de destacar essa centralidade da linguagem nesses processos. Quando o chefe do executivo diz que as minorias têm que se adequar às maiorias, ele acaba legitimando, com esse discurso dele, algumas atitudes de seus seguidores. A gente chega ao cúmulo de ter a denominação gabinete do ódio no governo federal. Que sociedade é essa que esses líderes querem construir? Eu acho que isso está diretamente relacionado à questão da educação e do currículo, porque o Tomás Tadeu da Silva ele já apontou na sua obra que o currículo é uma questão de identidade, do tipo de pessoa que a gente espera formar. E esses grupos esperam a manutenção do status quo, do privilégio do homem branco cisgênero, apagando as outras existências, negando direitos a essas existências, na verdade.
Então, eu acho que a defesa desse projeto de sociedade determina que, caso as minorias obtenham os mesmos direitos que essa elite, isso significa uma ameaça à sua supremacia, né, digamos assim. E por isso que a discussão sobre gênero, sexualidade, raça também na escola é encarada como uma ameaça a esses direitos que eles acham que vão perder se todos só simplesmente tiverem direitos iguais. Então, por isso, por todo esse cenário, é importante, a gente tem quase que uma obrigação, né? Uma obrigação, uma responsabilidade de realizar essas discussões na escola. Porque as taxas de feminicídio no Brasil são vergonhosas, as estatísticas que vocês apontaram, né, no início do episódio são vergonhosas para o Brasil, né? E algumas só pioraram durante a pandemia. O Brasil tem 87% das crianças sofrendo abuso sexual e são meninas, entre 12 e 17 anos. Né? Tem o maior índice de morte por transfobia, como vocês já apontaram. Então, se a gente considerar que esses agressores passaram pela educação formal, ou que a discussão sobre assédio e abuso na escola poderia ajudar essas meninas na identificação desses crimes, isso talvez possa promover mudanças nesse cenário. Né? Então, eu não vejo como não discutir essas questões na escola. E mesmo porque, como você mesmo disse, 87% das meninas sofrem abuso. E é importante dizer que muitas vezes esse abuso acontece em casa, não são os estranhos, né? As estatísticas são alarmantes. E quando a gente considera a base nacional, né, a gente também tem que considerar o Plano Nacional de Educação, que a antecedeu, né? A base, ela manifesta em papel o que foi discutido no plano, que também no Plano Nacional em 2014, que teve um longo processo de discussão que foi transformado num campo de batalha, que era justamente o mesmo tempo que estavam se fortalecendo o movimento do Escola Sem Partido, e também foi usado como fronte para o estabelecimento político, ou por fortalecimento político, da bancada evangélica no governo, né? Então, a gente não pode deixar de entender a BNCC sem entender esse campo de disputa, que é a educação. Acompanhando esse debate, a gente também acompanha como aconteceu toda a polarização do país, né? Porque a questão do gênero e da sexualidade, na escola ou fora da escola, tem sido uma das principais pontes para o recrudescimento dessas visões reacionárias e excludentes, né? Que sempre estavam por aqui, na verdade. Elas estavam só que dormentes. A questão é que, de 2000 a 2016, mais ou menos, o Brasil vivenciou um forte processo de democratização, no qual teve um grande papel a sociedade, né? A sociedade civil. Então, se criaram leis contra feminicídio, né? A Lei Maria da Penha, contra a violência contra a mulher. Teve o Projeto Brasil Sem Homofobia. E isso, então, foi, claro que, ameaçando esses privilégios heterossexuais, brancos, cisgêneros, e causando muito ressentimento, que ficou guardado. Isso é a Sônia Corrêa que diz isso nos estudos dela sobre as políticas antigênero, né? E chegou a um ponto que isso explodiu. E a gente talvez possa pontuar esse ponto de virada em mais ou menos 2011, que foi justamente o debate do Brasil Sem Homofobia, kit gay, essas coisas todas, né? E isso vem se fortalecendo. Então, por que gênero e sexualidade são questões do dia a dia, estão na escola, estão na família, estão na televisão, e por que muita gente sofre todo tipo de exclusão e opressão e violência até por conta de suas vivências de gênero e suas vivências de sexualidade, são questões da vida e por isso elas têm que estar na escola, não é? A gente não pode simplesmente não tratá-las. Com certeza, Rodrigo. Acho que a fala, tanto sua quanto da Luciana, deixa muito claro, né, como essas questões de discriminação, tanto de gênero quanto sexualidade, estão de fato enraizadas, né, na nossa sociedade. Chega a ser uma questão estrutural, né? E por isso, então, elas também vão perpassar os diferentes aspectos, né, da nossa sociedade, inclusive dentro da questão da linguagem e também da questão de discursos, né?
Então, eu queria levar um pouco a nossa discussão agora e refletir sobre os papéis que a linguística queer pode exercer no sentido de tentar subverter, né, essas noções que são patriarcais, machistas e heteronormativas. Então, eu queria direcionar a pergunta para você, Rodrigo, para a gente tentar discutir, então, quais seriam esses caminhos da linguística queer, né, nesse sentido, e também, se a gente pensar no caso específico de nós, professores, né, como que a gente, aqui na verdade, a gente precisa estar atento quando a gente lida com essas questões de currículo, né, pensando no discurso. Então, antes de responder a sua pergunta, eu tenho que contextualizar o que significa linguística queer, né? Que é um campo bastante novo, especialmente no Brasil. Eu estou lançando esse livro, no qual a Luciana tem um capítulo maravilhoso, que é justamente sobre a prática dela de letramento queer em sala de aula. E há outros capítulos também sobre sala de aula, mas então o que é queer, né? Esse termo em inglês que começou a ser usado aqui no Brasil mais ou menos no começo da década de 2000 e agora que está tomando mais fôlego para o público em geral, né? Tem até um volume especial da revista Cult, que é sobre teoria queer. Então, essa teoria queer é esse movimento tanto epistemológico, né, de conhecimento, quanto ativista, que procura contestar todo o processo de normalização. E eu estou falando aqui de forma bastante resumida. Não tenho como aprofundar nesse tema, mas caso queiram, eu recomendo que leiam um livro muito bom do Richard Miskolci, que é Teoria Queer, um aprendizado pelas diferenças, que ele fala sobre teoria queer em ensino e produção de currículo, essas coisas. Então, a teoria queer ela começou a ser gestada lá na década de 90, justamente como uma resposta às políticas neoliberais e muito conservadoras de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, que estavam simplesmente deixando homens gays, especialmente, morrerem à míngua por conta da epidemia da AIDS, né? Então, essas pessoas começaram a se revoltar contra essas políticas de assimilação. Você tem que ser um bom gay, um bom cidadão, né? Essa ideia neoliberal de que você não deve ser político para poder ser um bom cidadão, né? E disseram, não, a gente não quer se assimilar. A gente quer justamente problematizar o sistema. E uma das coisas que se problematiza são os processos de normalização de questões de gênero e sexualidade, especialmente o que se chama de heteronormatividade, ou seja, a expectativa, as normas, as regras de que você deve ser heterossexual, né? E o que a gente tem falado mais recentemente de cis-heteronormatividade a partir do ativismo transfeminista, né? Ou seja, que para você ser um ser humano e um cidadão, uma cidadã pleno, você tem que ser não só heterossexual, mas também cisgênero, né? Ou seja, não pode ser trans. A linguística queer, ela vem a reboque disso, porque a linguagem, o discurso eles naturalizam determinadas coisas, né? Eles banalizam determinadas coisas. Então, o que se chamou de linguística queer, lá no final da década de 90 nos Estados Unidos e mais recentemente no Brasil, é uma abordagem, né, que eu entendo como parte da linguística aplicada, que estuda como a linguagem e o discurso podem contribuir para processos de normalização e exclusão, né? E uma das formas que isso acontece é justamente pela banalização de determinados processos de exclusão. E a gente pode falar disso, que o sexismo é banal, isso tomando emprestado uma ideia da linguista Deborah Cameron. Ela diz que o sexismo tem duas formas. Uma forma mais quente, que a gente percebe facilmente, que por exemplo, em feminicídio, quando a gente vê as notícias de maridos batendo em esposas, né? São formas, obviamente, sexistas. Mas há também uma forma que é mais banal de sexismo, que a gente não percebe, né? Que é quando a gente faz piadinha sobre mulher que dirige mal, ou naturaliza o papel da mulher dentro de casa, que ela tem que cuidar dos filhos e da comida, lavando roupa, enquanto o marido é o provedor, né? Essas são formas de banalizar o sexismo. Isso a gente também pode falar da homofobia. A homofobia tem, claro, uma faceta quente, né? Óbvia, quando se expressa em violência,
mas também há todo um processo de banalização que ela quase passa despercebida. Por exemplo, quando alguém do poder político diz que usar máscara numa época de pandemia é coisa de viadinho, não coisa de macho. E ninguém problematiza isso, passa despercebido, né? E na escola isso acontece todo o tempo. As crianças estão sempre monitorando o gênero do outro. Por exemplo, tem um estudo muito interessante do Alexandre Almeida, que também está no livro deve sair mês que vem, que ele trabalha no Rio Grande do Sul. E ele está gravando uma aula qualquer. O tema não era gênero, não era sexualidade, não era o tema da aula. Mas a questão de gênero apareceu por conta de uma atividade que a professora propôs. A turma tinha que dançar uma dança folclórica, a dança do pezinho, isso sendo no Rio Grande do Sul, né? Então tinham que se formar duas filas, uma de meninas, uma de menino. Só que havia mais meninos que meninas, ou seja, alguns tiveram que ir para a fila das meninas. E isso, claro, causou um rebuliço. Os meninos que tiveram que ir para a fila das meninas começaram a ser chamados de gay, de bicha, e a professora basicamente naturalizou aquilo, em vez de problematizar. Ou seja, questões de gênero e sexualidade fazem parte do dia a dia da escola. A escola é generificada, né? Tem banheiro de menina, banheiro de menino, tem fileira, às vezes fila de menino, fila de menina, né? E quando há determinadas rupturas desses binarismos, as coisas aparecem, né? As crianças estão sempre monitorando, não só as crianças, adultos também, mas nós vivemos monitorando o gênero dos outros, isso é naturalizado. E quando a gente percebe alguma coisa que está fora do normal, entre aspas, isso se torna um tema. Ou seja, quando a gente trata de gênero e sexualidade na escola, isso pode ser um tema da aula, que a Luciana faz muito bem nas aulas dela, eu acho que ela vai falar sobre isso, mas isso pode também ser percebido no dia a dia, nesse caráter banal. Então, a linguística queer, o que ela justamente se propõe, é estudar como discurso e linguagem contribuem para a banalização de determinados processos de exclusão, coisas que a gente quase não percebe, né? E um bom exemplo disso também a gente vê no trabalho que a Luciana faz lá no Pedro II. Quando você traz, né, esse exemplo, né, de a gente pensar como que gênero e sexualidade, por mais que não seja um conteúdo do currículo, mas ele está presente porque faz parte da vida e das relações, né? E que a gente pode aí escolher reproduzir, né, a heteronormatividade quando a gente simplesmente não olha para isso, né? Reproduzir os preconceitos, ou a gente pode, né, se a gente olhar para como esses discursos eles são construídos e como eles são reforçados pelo currículo escolar, né? Acho que é nesse caminho assim que a gente precisa entender que gênero e sexualidade faz parte da realidade, né? E quando tu traz esses exemplos, né, assim, o que eu imagino e que vem na minha cabeça é exatamente a minha vivência escolar. E nunca esteve gênero e sexualidade, nunca foi um tópico de discussão em sala de aula. Mas essa divisão, por exemplo, com base nos estereótipos de gênero, né? Eu lembro claramente das aulas de educação física, né? Essa divisão e essa expectativa de que papel que você deve seguir na aula e o que você deve fazer por conta, né, desses papéis pré-estabelecidos, mesmo que aquilo não me satisfizesse, né, enquanto indivíduo, né, não me sentia contemplado e não queria, sei lá, jogar futebol, né, queria fazer uma outra atividade, né, então acho que isso fica bem claro, assim. E eu queria pensar mais na questão do currículo escolar, né, porque como a Guacira Lopes Louro fala, tradicionalmente a escola, né, quando ela escolhe não falar de gênero e sexualidade, ela acaba sendo esse espaço de reprodução do machismo, da transfobia, da homofobia, né? Então, a gente ignora essas práticas sociais discriminatórias que também acontecem por meio da linguagem do discurso. A gente também vê que alunos, alunas, professores e professoras são invisibilizados e discriminados com base em sua identidade de gênero ou sexualidade, muitas vezes de forma velada, né? Quando não há um espaço, né, para a diversidade no currículo. E isso a gente pode ver de várias maneiras, né? Então, assim, nas relações escolares,
na seleção de que conteúdos fazem parte do currículo, de quem tem voz, né, de que discursos são selecionados, né, para fazer parte do currículo. No próprio material didático, né, quais valores são representados, que modelos de famílias, qual é a representatividade que nós temos, né? Urzeda, Freitas e Pessoa, eles dizem, né, que a escola precisa se fazer valer de pedagogias, e aqui eu estou citando eles, né, pedagogias que problematizem o sofrimento e a exclusão de pessoas que estão às margens, de modo que elas possam não apenas falar em sala de aula, mas também interferir no currículo para diminuir as relações de poder que legitimam a sua constante subalternização. Então, pensando nisso, eu queria perguntar para a Luciana, né, pensando também nesse contexto brasileiro, com os discursos conservadores que ganham força, né, como pode o professor, não somente de línguas, né, mas em todas as unidades curriculares, a gente entende que gênero e sexualidade faz parte de tudo, né? Como é que pode o professor, então, buscar transformar a sua sala de aula em um ambiente diverso, inclusivo, né? Pode ficar bem à vontade para trazer exemplos, né, da sua prática pedagógica. Eu achei fantástico o Rodrigo ter mencionado esse exemplo da escola no Rio Grande do Sul, né, em que os alunos, a questão não era gênero naquela aula, mas os alunos trouxeram a questão. E isso eu acho que um dos primeiros passos, né? Para qualquer docente entender que gênero e sexualidade eles estão ali, eles perpassam a sala de aula, independente de qualquer silenciamento que o professor ou a professora imagine que está proporcionando na sua aula. Eu já tive colegas de exatas que disseram que não sabiam como poderiam contribuir com a discussão de gênero, uma vez que a aula deles era só sobre números. Uhum. Só que quando por isso que eu disse que ia falar mais para frente sobre a questão lá do colégio, né? Em 2015, eu e mais algumas colegas de outras disciplinas, de sociologia e educação artística e espanhol, nós nos juntamos e começamos o Núcleo de Estudos e Ações em Gênero, né? O NEAG. Aliás, segue a gente lá no Instagram, NEAG CP2. Nós organizamos, em 2015, a primeira Semana da Diversidade de Gênero, que vem acontecendo todo ano, né? Desde então, esse ano, por motivos de pandemia, a gente não pôde fazer. E nessa Semana da Diversidade, nós pensamos em realizar uma intervenção a partir das queixas das alunas, principalmente, sobre alguns discursos machistas e homofóbicos em sala de aula. Então, nós pedimos que os alunos depositassem numa urna situações de machismo, racismo ou LGBTQ-fobia que eles tivessem vivenciado, para poder montar um mural com aquelas situações e levantar reflexões. Só que os alunos entenderam aquela urna como uma catarse para falar tudo que eles passavam, toda a opressão que eles sentiam da parte dos professores em sala de aula. E muitas falas de colegas surgiram, nós retiramos as identificações, né, claro, e montamos um mural assim mesmo. Então, das exatas às humanas, houve exemplos de discursos machistas e homofóbicos, independente do tema da aula ser gênero e sexualidade. Professores de física e matemática, por exemplo, eles têm que reconhecer que comentários sobre a incapacidade das meninas com as exatas são discussão de gênero em sala de aula. E banalizado, né, Luciana? Essa banalização, né? A gente não percebe que é sexismo. Isso. Eles falam com uma naturalidade assim, impressionante, né? E gênero, então, não é um tópico só para algumas disciplinas. Gênero e sexualidade estão ali na escola, porque a gente acaba herdando essa escola assim, de séculos e séculos em que se tratavam os alunos como mentes apenas, sem corpos. Só que os alunos são corpos, as pessoas são generificadas, né? A gente tem ali toda essa questão. E os discursos, as formas como se constroem, os exemplos que os professores dão em sala de aula, os teóricos que se escolhe discutir em aula, os modos de se tratar diferentemente meninas e meninos. E, no meu caso, eu trabalho com ensino médio, né? Então a gente já tem os alunos que se apresentam abertamente como LGBTQ. Então, a forma como se trata diferentemente essas pessoas, isso tudo vai falando sobre a perpetuação do binarismo de gênero e da matriz heterossexual que o Rodrigo já explicou muito bem. Não tem a ver só com a população LGBTQI. Essa matriz ela impõe a questão da cisgeneridade para as pessoas e você só é reconhecido como gente se você tem toda a equação funcionando, né? Você tem a sua genitália e você tem que sentir atração por uma pessoa do sexo oposto, da genitália oposta, e você tem que se apresentar socialmente de acordo com alguns padrões ligados ao que se espera daquela genitália. Então isso não é uma questão que, claro que para as pessoas LGBTQ,
é uma situação muito mais opressora. Só que isso afeta, no caso, os meninos da aula lá do passinho, que só por estarem numa situação do gênero oposto, eles já estavam sendo tratados de uma determinada forma. Então, é importante também, no caso do professor, da professora, eu acho que é importante uma instrumentalização teórica, procurar ler, conhecer outras teorias, procurar coisas que você não vê no cânone, até na sua formação mesmo, procurar teóricas feministas, trans, negras, indígenas, expandir esse circuito branco masculino, que a gente está sempre vendo na composição do currículo escolar. Eu acho que também é importante entender que essa discussão toda sobre gênero e sexualidade, ela não é um apêndice do planejamento, não é um momentozinho assim diferente, faz ali um trabalhinho, fala numa aula e pronto. Porque isso é uma coisa que eu pude perceber, o Rodrigo mencionou o trabalho do capítulo que vai estar no livro dele, ele é baseado no meu trabalho de doutorado, isso foi uma coisa que eu aprendi com a pesquisa. Não adianta você chegar, falar em uma aula e achar que mudou alguma coisa, resolveu alguma coisa, Os alunos e as alunas têm que perceber que aquilo é um projeto, que aquilo faz parte do currículo, Senão acaba virando o dia do índio, o dia de qualquer outra data comemorativa que acontece uma vez e ninguém nunca mais fala do resto do ano, Eu acho que é isso, assim, isso tudo tem a ver com o papel da escola e com a nossa atuação, docente. E eu concordo plenamente, porque quando a Guacira lá diz que se a escola não problematizar isso, não trouxer essas questões, a escola vai continuar se sendo esse lugar de perpetuação de hierarquias, de processos de exclusão. O problema é pior ainda, que se a escola não tratar disso, a família também não vai tratar disso. E esse é um ponto importante da gente considerar, especialmente no momento histórico que a gente está agora. A gente vem testemunhando um fortalecimento desse discurso neoliberal, menos Estado, mais indivíduo. E todo esse discurso pró-família, deixa gênero e sexualidade se trata na família, também é uma forma de afastar a família do Estado. Deixar que a família trate desses temas. Não, isso é questão pessoal, não é uma questão social, é uma questão da intimidade da família e nós vamos tratar. Só que a família também não trata. A questão da violência que é sofrida em casa, Muitos estupros acontecem dentro de casa. Justamente. Tem um pesquisador, antropólogo, Lucas Bulgarelli, que ele está fazendo pesquisa sobre ideologia de gênero, sobre isso que se chama de ideologia de gênero, e seus usos no interior do Brasil, nos interiores do Brasil, porque não existe só um interior, em cidades pequenas. Ele, antropólogo, vai fazer seu trabalho de campo. O que ele percebe é que todo esse discurso pró-família, contra a ideologia de gênero, tem funcionado nesses lugares como uma forma de alienar a criança de uma problematização e deixar a criança à mercê de padrastos, tios, irmãos, e ele vê isso em mensagens escritas em paredes de banheiro público, por exemplo. Nos dados dele, ele tem mensagens de homens, dizendo, não pode tratar gênero na escola porque lá em casa a menina é minha. É assustador o negócio. Tem um documentário, Gênero sob Ataque, nós passamos em um dos nossos eventos, ele é um documentário que está disponível no YouTube. E ele mostra assim, uma análise bem pertinente dessa questão, porque o Rodrigo citou a questão dos interiores, como que essas igrejas neopentecostais elas estão chegando nos lugares onde o Estado não consegue chegar, onde deveria chegar e não chega, E aí as pessoas acabam vendo uma questão de acolhida nessas instituições. E aí começou toda essa discussão sobre gênero, sobre não mexa com meus filhos e tudo mais. Porque realmente eles acabam fornecendo aquilo que o Estado deveria suprir e não está presente ali. E eles acabam tendo uma força muito grande nessas localidades. Sem dúvida. E uma coisa que me vem muito assim à cabeça, talvez por estar vivenciando agora, nesse momento assim, da minha vida, a maternidade pela primeira vez, tem a ver assim com quão cedo a gente começa a expor as crianças a todos esses discursos, de gênero, essas ideias já prontas, Expectativas, Exatamente, Rodrigo, essas expectativas, Então, assim, qualquer questão, qualquer
por mais simples que seja, de comprar uma roupa, um brinquedo, sempre eu vou receber a pergunta, né, em relação ao meu filho, mas é menino ou menina? Tem que ser dessa cor, tem que ter, vai brincar disso. Então a gente acaba já criando, né, todo uma expectativa mesmo, né, como o Rodrigo bem falou, e a família muitas vezes não vai nem conseguir, de certa forma, até perceber isso por tão banalizado, né? A família perpetua esses ideais. E esses ideais são inalcançáveis. O ideal de masculinidade e feminilidade são inalcançáveis. Ou seja, a questão da cis-heteronormatividade, como a Luciana já disse, atinge todo mundo. Porque o homem cis-hétero branco, ele tem que se esforçar, fazer forças gigantescas para atingir esse ideal de macho. Né? A questão as mulheres que têm todo esse ideal de beleza, magra, né? Cabelo liso, blá, blá, blá. Ou seja, não é só uma questão que diz respeito a pessoas LGBT, pessoas trans, né? Diz respeito a todo mundo. É claro que as pessoas que têm uma sexualidade não normativa, né, não hegemônica, sofrem mais. Mas elas sofrem mais justamente porque há essas expectativas. No senso comum, elas estariam mais longe dessas expectativas. Uhum. E isso só reforça o papel da educação, né? Nesse processo de ir desvelando, né, essas expectativas e tentando mostrar de que forma que esse discurso é construído, né? Bom, eu queria também levar um pouco a discussão para esse contexto mais atual que a gente está vivendo, né? Porque a gente não pode ignorar que, como vocês comentaram ali no começo, né, da nossa conversa, como a pandemia, na verdade, isso também está reforçando, né, algumas dessas estatísticas, inclusive piorando. Então, e aí se a gente for olhar ao longo dos nossos episódios, uma questão que a gente vem discutindo é os efeitos da pandemia na educação e na sociedade como um todo. E aí a gente pode perceber, então, que as desigualdades, né, que já existiam antes do surgimento do novo coronavírus, né, elas estão agora exacerbadas. E alguns cientistas, inclusive, defendem que se trata de uma sindemia, já que ela não atinge todas as pessoas da mesma maneira. Então, nesse sentido, eu gostaria de fazer a reflexão, né, de como as pessoas que estão à margem da sociedade elas tendem, nesse contexto, a estarem mais excluídas, né? E isso não é diferente na questão de gênero e sexualidade, portanto, né? Então, eu gostaria de saber, tanto do Rodrigo quanto da Luciana, quais são os possíveis impactos, na visão de vocês, da pandemia para aqueles que sofrem com violência, com discriminação por conta das suas identidades de gênero e sexualidade. E também tentar fazer uma reflexão de como esse entendimento ele pode nos ajudar, enquanto professores, a pensar em ações pedagógicas para esse contexto, né? A gente também tem que lembrar que tem professores que sofrem discriminação ou violência por conta de suas identidades de gênero e sexualidade. Mas como você bem disse, a pandemia não atinge todo mundo igualmente, né? E para as populações mais vulneráveis, isso potencializa a sua precariedade, né? A gente está vendo aí que há pessoas que não podem ficar isoladas em casa. Elas têm que sair para trabalhar, para sobreviver, né? Mas também o fato de muita gente estar ficando em casa está potencializando determinadas relações, controles da família sobre essas pessoas. E isso é especialmente preocupante com pessoas LGBT, por exemplo, né? Especialmente com pessoas trans. Eu tenho alunas e alunos trans que agora estão trancadas em casa numa família que não as respeita, não respeita a identidade de gênero delas. Então está sendo um momento muito mais doloroso do que seria sem a pandemia, porque sem a pandemia elas sairiam para trabalhar, iam para a universidade, agora não, estão em casa com pais e mães que não respeitam, por exemplo, seu nome social, continuam chamando do nome de batismo, né? E isso causa muito sofrimento. Ou seja, trancafiar tudo na família, né? Para pessoas que tem alguma questão de gênero ou de sexualidade que é considerada não normativa, potencializa ainda mais. A gente está vendo aí o aumento do número de violência contra a mulher. Para muitas mulheres, ficar em casa
é um sofrimento, né? Por conta não só do trabalho dobrado, agora com a pandemia triplicado, mas também por conta da opressão, da violência. Então, é um momento histórico muito complicado e eu acho que nossa vida não vai ser mais a mesma depois dessa pandemia. Vira e mexe, a gente tem alguma notícia de professoras mulheres, né? O Rodrigo citou a questão das mulheres em casa, que situações assim de opressão que acabam sendo filmadas, registradas em reuniões online, né? Porque elas têm, além do trabalho, né, da questão profissional, elas têm todo aquele trabalho doméstico que continua recaindo sobre ela, né? Mesmo, e ela estando em casa, trabalhando, parece que isso fica mais exacerbado, porque estar em casa parece que corrobora a ideia de que você está disponível, né? Então, isso é muito complicado. E no caso das pessoas trans, elas sofreram também, estão sofrendo a questão da falta de trabalho, porque muitas trabalham no setor informal, e o fato de não ter conseguido o auxílio emergencial por conta de documentação também. Então, é complicado. A gente vê que o que as pessoas estão passando, para as pessoas nessa situação de vulnerabilidade, ela é 1000 vezes pior a situação, né? Eu vejo as pessoas reclamando em redes sociais, que depressão e minha saúde mental. Só que a gente pensa nisso amplificado no caso das pessoas mais vulneráveis. E eu fico pensando muito na questão das pessoas LGBT que em idade escolar, porque elas não estão indo para a escola, né? E acabam ficando em casa com uma família que muitas vezes não contribui para a saúde mental dessa pessoa, né? E aí, como a gente sabe, a dificuldade de permanecer conectado à escola e de finalizar a educação básica, ingressar na universidade, talvez essa pandemia tenha sido um estímulo para algumas pessoas LGBT que abandonarem o estudo, talvez. Eu não sei, eu estou especulando aqui. Não, eu concordo, porque também além disso, tem a questão de classe, né? Porque nem todo mundo tem acesso à internet de qualidade para poder ter aula. Exato. Então, ou seja, como você bem disse, né, é uma sindemia. Assim, as vulnerabilidades, as precariedades, as opressões estão focando. A gente está vivendo num mundo muito complicado nesse sentido, né? Em termos pedagógicos, enfim, eu acho que professores vão ter um grande desafio. Estão tendo um grande desafio durante a pandemia, mas vão ter um desafio ainda maior depois da pandemia. Porque vai haver, os alunos vão voltar, né, a grande maioria vai voltar com muitos problemas de saúde mental, muitos vão evadir. E como trabalhar isso em sala de aula? Não sei, não tem receita, a gente sabe que não tem receita para isso, mas uma das questões é não fugir, não deixar de trabalhar essas questões, porque elas vão aparecer. Um dos grandes problemas quando se trata de gênero e sexualidade na escola é que quando os alunos falam, os professores deixam passar. Quando vem algum tipo de opressão, porque é banalizado, né? Sexismo banalizado, homofobia banalizado, e 2, porque professores não se sentem preparados para trabalhar com aqueles temas. Eu acho que no pós-pandemia, isso ainda vai ser mais exacerbado. Esses temas vão pipocar mais frequentemente e professores devem estar com os olhos atentos e com o coração aberto e não ter medo de trabalhar essas questões, né? Tanto questões de gênero e sexualidade como questão de saúde mental, que também é outro tabu, né? Eu acho que isso nos remete ao que a Luciana falou, né? Que se antes a gente olhava para os alunos enquanto mente somente, né? E a gente precisa reconhecer que somos corpos, né? Somos indivíduos que devem ser compreendidos em sua totalidade. Então, gênero e sexualidade fazem parte disso tudo. Então, a gente não pode pensar tanto no contexto agora, mas também, né, em geral, na educação, sem considerar quem são esses indivíduos, né? Alunos, professores, e entender também que eu acho que a escola, né, de certa forma, a escola precisa ser esse outro espaço. Se a casa, se a sociedade já é um lugar onde esses discursos, esses preconceitos circulam tão fortemente, essas opressões de gênero e sexualidade estão tão presentes, a escola, enquanto espaço educativo, tem que ser o lugar de outros repertórios, né? O lugar que vai, talvez, fornecer ferramentas para que esses alunos e professores, enfim, para que a gente possa lidar com esses discursos, tentando,
desnaturalizar, né? Então eu acho que essa compreensão também de como isso está mais exacerbado e como está potencializado, né, no contexto da pandemia, acho que é importante a gente relembrar disso nesse contexto, né, e pensar no nosso papel imprescindível, né? Não é só o contexto político, mas o contexto político junto com a questão sanitária, né? São várias camadas aí que a gente não pode esquecer. Se a gente quiser, né, pelo menos se a gente quiser trabalhar de uma perspectiva crítica, contribuir com a justiça social, são discussões que não podem ser deixadas de lado, né? Bom, eu queria saber, né, a gente está chegando ao final da nossa conversa, queria saber se vocês gostariam de deixar algum recado para quem nos ouve, trazer alguma palavra final, enfim, fiquem bem à vontade para colocar alguma questão também que acham importante. Eu queria comentar porque foi falado que muitos professores não se sentem preparados. Isso acontece muitas vezes, né? Eles preferem silenciar por não saber como conduzir uma discussão sobre esses temas tão sensíveis. Então eu queria deixar um recado para quem estiver ouvindo, né, acompanhando, que gênero e sexualidade se discutem na escola sim, só que pensando numa perspectiva discursiva, né? O que é isso? Uma perspectiva que entende que essas noções de gênero e sexualidade, elas são fruto de discursos que foram se naturalizando ao longo do tempo e que construíram algumas narrativas como se fossem fatos naturais. É importante ter essa perspectiva para tentar desmontar alguns discursos e mostrar como eles não se sustentam, né? E entender que isso é uma possibilidade de diminuir sofrimento, de permitir certos futuros. É importante também buscar instrumentalização teórica para promover intervenções eficazes e que sejam responsivas a essas várias realidades, né, com que a gente se depara. E eu acho importante, apesar de estarem acabando com alguns documentos oficiais importantes nessa discussão, a gente ainda tem alguns importantes e é importante procurá-los e se orientar por eles, né? E também por uma abordagem de combate à violência, porque essa discussão é basicamente uma discussão de combate à violência, né? As estatísticas do início que foram citadas são a prova cabal de que a discussão de gênero e sexualidade é urgente para que a gente tenha uma sociedade menos violenta, né? Mais respeitosa, né? Mais responsiva, né? Sim, E a violência, no caso, ela não tem que ser entendida como uma agressão, como um soco, um tiro, né? Os discursos, eles autorizam as violências, né? Como a gente vem falando aqui. E nem todo mundo precisa levar um tiro para ter seu comportamento regulado, né? Como diz o Epstein e outros. Né? Então, a análise desses discursos que a gente autoriza e que permite circular, ela é importante. Por isso, essa perspectiva discursiva, eu acho que é uma aliada na discussão de gênero e sexualidade na escola. E aí eu gostaria de terminar lembrando que a escola é o lugar das diferenças, é o primeiro lugar, que é a primeira instituição que as crianças vão se defrontar com um monte de coisas diferentes dela e da família dela. E eu acho que isso é um potencial da escola. Em vez de pasteurizar e tentar colocar todo mundo numa filinha e todo mundo numa caixinha igual, a gente tem que justamente potencializar a questão da diferença. Eu sou diferente de você e isso é legal, isso é bom. O que eu posso aprender com a sua diferença? Né? Ao invés de tentar deixar todo mundo igual, que é o que a gente em geral acontece, né? Justamente porque essas questões de diferença, né, de gênero, sexualidade, raça ou classe, não são discutidas. E quando são, às vezes são feitas de forma muito essencialista, que repetem justamente esse sexismo, homofobia. Então, essa perspectiva discursiva que a Luciana mencionou, nos permite justamente fazer isso, valorizar a diferença, valorizar o diferente. Porque o diferente nos toca e pode nos ensinar muito. É isso que é a beleza da escola. Estar de frente com o diferente e deixar ser tocado pelo que é diferente de você, né? Para que você cresça, entenda, você seja uma pessoa mais responsiva, mais respeitosa, mais aberta para o mundo, né? E acho que, de certa forma, fica, né, da fala de vocês dois, a importância de a gente estabelecer esse diálogo, né, e se abrir para a diferença, no sentido de que a gente não precisa ter medo, enquanto educador, de pensar nessas questões e de pensar na nossa própria prática. Como é que a gente vai tornar a sala de aula mais inclusiva e diversa, né? Acolher a diversidade
e olhar para também as nossas práticas discursivas ou não, né? E como que elas podem, como muitas vezes a gente nem se dá conta, né, que algumas práticas reforçam determinados discursos, né? Então acho que esse episódio pode ser talvez um convite aí para que a gente continue debatendo, discutindo, refletindo e pensando na escola como lugar da inclusão, da diversidade, né? Acho que esse é um desafio aí que temos. Bom, queria agradecer muitíssimo a participação dos nossos convidados, né? Foi um prazer tê-los aqui hoje. E também quero convidar aos professores e aos nossos ouvintes de forma geral a também entrarem em contato com a gente, né? Para também estabelecer diálogo, mandem perguntas, comentários, fiquem bem à vontade. O nosso e-mail, né? Se vocês preferirem enviar e-mail, é contato.ensinocritico@gmail.com e vocês também podem entrar em contato pelas redes sociais. Isso mesmo. E também fica o convite, então, para que vocês ouçam os demais episódios do nosso podcast Teaching Critical Times nas principais plataformas de streaming. Eu deixo aqui, então, meu muito obrigado também para a Luciana, para o Rodrigo, pela participação, pela discussão tão relevante, né, e tão urgente nesse momento. E também meu muito obrigado aos nossos ouvintes por acompanhar essa discussão, que contou com a apresentação de Leonardo da Silva e Priscila Fabiane Farias e com a produção de Cristiane Soares, que é estudante de licenciatura do campus São José. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.